Muito boa tarde, Sobral, um abraço, região norte do estado. Estamos começando a partir de agora a Redação Plus. A apresentação do programa é de Mário Magalhães com a participação de Tony José. Vamos ficar até as 2 da tarde destacando as principais informações para você de Sobral e da região norte do estado. Confira agora os destaques do Redação Plus. Olha, dentro do programa vamos trazer mais informações em relação ao confronto que deixa um policial do Raio e 4 homens mortos na cidade de Tianguá. E atenção, olha, vamos destacar também de que governador do estado, Elmano de Freitas, lamenta a morte aí do cabo da Polícia Militar nesse confronto na região da Serra da Ibiapaba. E atenção, na manhã de hoje, policiais do CP Choque prestam homenagem ao cabo Mateus, que morreu nesse confronto lá em Tianguá. E na política, Cristiane Coelho falou sobre seu afastamento do PT em Sobral. E o ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes, critica mais uma vez Camilo Santana e afasta a possibilidade de aliança política. E atenção, olha, o município de Alcântaras e Meroca recebem as Santas Missões nos dias 19 e 25 de janeiro. Essas e outras informações a partir de agora aqui no programa que começa para Sobral e toda a região norte do estado. Imparcialidade no que se informa e credibilidade no que se diz. Agora, Redação Plus. Mas olha, a gente trazendo as informações em relação a esse fato triste, esse fato violento que foi registrado no final da tarde de ontem na cidade de Tianguá, aqui na nossa região norte do estado, onde os dados apresentados pelas autoridades da segurança pública do estado mostram o seguinte: 4 homens e um policial militar do Raio morreram em uma troca de tiros na tarde dessa quinta-feira na cidade de Tianguá, aqui na região norte do estado. Segundo a informação, no tiroteio, o policial do Raio, identificado por Mateus de Sá Correia, de 41 anos, sofreu um tiro na cabeça, mais precisamente na boca. Ainda foi levado para uma unidade hospitalar da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Segundo as informações das autoridades da segurança pública do estado, os 4 homens que morreram no confronto foram identificados como João Vitor Araújo dos Santos, Alaí Cairo Araújo Roque, João Guilherme Pereira e José Wellington da Silva Ferreira. A morte do policial causou forte comoção na cidade, já que, segundo a informação, ele era bastante conhecido na região. Em sinal de pesar, o município de Tianguá, através do prefeito municipal, decretou luto oficial de 3 dias. O próprio governo do estado do Ceará, no caso Elmano de Freitas, também se manifestou nas redes sociais lamentando a morte do policial. E durante toda a ocorrência registrada por parte da polícia, as autoridades da segurança pública do estado do Ceará apreenderam 5 armas de fogo, além de munições. Fato esse que repercutiu não só na região norte do estado do Ceará, mas em todo o estado e também no Brasil. Na manhã do dia de hoje, essa informação circulou no país inteiro através do pessoal da televisão e chamando a atenção em relação à violência grande no estado do Ceará, aonde a própria população de bem está ficando refém em relação ao fato e, pelo outro lado, o pessoal que é para dar segurança à população, essa população está sofrendo, ou seja, os policiais que são homens do estado, que são preparados para a questão de dar segurança à população, estão sofrendo na pele essa questão da violência no estado do Ceará. E tá aí, infelizmente, um membro da Polícia Militar, que segundo a informação era bastante conhecido naquela cidade, acabou sofrendo um tiro na boca e não resistiu e faleceu. Mais 4 pessoas
acabaram falecendo também nessa troca de tiro na cidade de Tianguá. E aí dá nitidamente a gente observar assim, a questão da violência que a cada dia que passa cresce no estado do Ceará, tanto na capital, na região metropolitana e dos municípios no interior do estado do Ceará. Tony José, boa tarde. Infelizmente ontem na tardinha à noite a gente acompanhando aqui a região, era o que só se falava nesse problema lá da Serra da Ibiapaba, e que o trabalho realizado lá também repercute em municípios aqui da nossa região durante a noite e também já na manhã do dia de hoje. A gente circulando aqui na região, pessoal da polícia fazendo blitz, abordando gente aqui na nossa região, nas estradas, né? E fruto de um trabalho realizado por parte das autoridades do estado do Ceará após esse fato que aconteceu lá na cidade de Tianguá. Boa tarde, Tony. Olha, muito bem, Mário, boa tarde para você, boa tarde, Bruna, boa tarde especial para você, amigo ouvinte, que nos prestigia de segunda a sexta, acompanhando aqui o Redação Plus pela 105.1 Plus FM. Gratidão por vocês aí estarem, né, permanecerem conosco no decorrer da semana. Sexta-feira, gente, olha aí, aproveito, já desejo a todos um ótimo e abençoado final de semana. Mas, Mário, amigos ouvintes, falta de aviso não foi. É isso mesmo, vou repetir. Falta de aviso não foi. Desde muito que a gente vem batendo nesta tecla para que as autoridades cortem o mal pela raiz. Quem aí do outro lado não já ouviu aquela expressão: não deixa o moleque engrossar o pescoço, porque quando o moleque engrossar o pescoço, não tem pai nenhum que segure, não tem pai nenhum que dê jeito. É ou não é? Digam aí os mais experientes se esta expressão não era dita no passado e não tem lá o seu fundo de verdade. Realidade atual é esta. Querendo ou não, o Estado ignorou aquelas chamadas de atenção, o clamor da população, as nossas batidas de teclas aqui. E o resultado está aí. Quantas vezes a gente vem chamando a atenção, não deixem acabar com o nosso paraíso. Sim, a Serra da Ibiapaba de ponta a ponta é um paraíso. E o crime foi crescendo, foi chegando, foi se instalando e o Estado de braços cruzados. Ah, Tony, mas espera aí, você está ignorando as medidas tomadas pelo Estado. Ah, é verdade, tomaram medidas, mas paliativas, não resolveram. Tomaram medidas apenas para sair na foto, para poder aparecer na reportagem. Porque quem quer resolver, resolve. Quem quer acabar com o cupim ou com o formigueiro que está ali incomodando, resolve. Não fica só simplesmente matando um a um, simplesmente colocando ali um borrifadorzinho que não dá resultado. Uma hora ou outra esse cupim que está escondido na madeira vai derrubar o telhado da casa. Diga se não é verdade. Então tá aí, lamentar, e triste e lamentável sob todos os aspectos. Pela morte do policial. Ah, Tony, você não vai lamentar a morte dos 4 indivíduos lá também? Olha, lamentamos porque são vidas humanas, mas nem tanto assim, porque eles tinham a opção. Quem estava obrigando eles a estar inserido no crime, gente? Eles tinham a opção de trabalhar, de estudarem, né? Crescerem dignamente, dando um futuro para si, para as suas famílias, mas não, optaram por este caminho, e este caminho não é o Tony que está dizendo, o próprio governador recentemente foi e verbalizou, o que no passado foi até motivo de demissão aí de um secretário, de uma chamada de atenção de um secretário, não recordo bem o momento, mas foi motivo de demissão de um secretário e um puxão de orelha do secretário, porque o secretário disse: quem está no crime tem 2 opções, ou se entrega ou morre. E foi um auê danado, os direitos humanos partiram para cima, vixe Maria. Mas recentemente o governador Eumano de Freitas, ele usou também esta expressão, que quem está aí inserido neste contexto de facção, de violência, coisa e tal, causando o terror e o pânico na população, na sociedade, vai morrer. E morreram 4 ontem. Lamentar, porque são vidas humanas, mas entre o bandido e o policial
o nosso lamento maior, claro, pela vida do policial, que estava contribuindo para a segurança e o bem-estar de uma sociedade que contribui com o meio. Então, lamentável. Agora, espero que não normalize, né, essa matança. Eu espero que não normalize, porque é função do Estado prender e fazer a justiça. Não espero que seja normalizado que em todo confronto todos saiam mortos, porque uma hora ou outra vai pesar ali também para o policial. Agora, o policial precisa ter olho quente. Tinha até um seriado no passado, só para finalizar e passar para o Mário, como era o nome, meu Deus do céu? Era não sei o que, Fonda, James, não interessa o nome da atriz. O jargão dela, eu atiro primeiro, pergunto depois, né? Então a polícia não pode levar ramalhete de flores numa abordagem, porque não está escrito na testa de ninguém. Você viu lá, 4 elementos estavam num carro e eles iam executar alguém. Então a polícia tem que chegar já chegando. Agora, vamos levar a coisa dentro do que realmente reza e prega a lei. Não vamos normalizar este festival de matança, porque já pensou em toda abordagem a polícia de repente chegar e já atirando? É bem verdade que se de repente houver um tiroteio, lógico que a chibata vai comer, né? É pau na muleira, como dizia o nosso querido coronel Cis Azevedo. Então é pau na muleira. Então tá aí o resultado, lamentável por demais. E um recado aí para vocês que estão inseridos nesse contexto de criminalidade, gente. A polícia tem a ordem do governador. É sal, viu? Então, se entreguem, procurem uma ocupação decente, tratem de sair do crime, porque o resultado não vai ser diferente do que tivemos ontem lá em Tianguá. Muito bem, e diante dessas informações, os dados já da manhã de hoje é de que policiais do Comando de Policiamento de Choque prestaram uma homenagem ao Cabo Mateus da Polícia Militar do Ceará, que morreu nesse confronto na região de Tianguá. O PM participava de uma ação operacional quando houve a troca de tiros. O cabo chegou a ser ainda socorrido após ser baleado, mas não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito confirmado em uma unidade de saúde. A morte do policial causou comoção entre colegas de farda, familiares e a população da região. Durante o momento de homenagem, os policiais destacaram o profissionalismo, a coragem e o compromisso com a segurança pública demonstrados pelo cabo ao longo de sua carreira. Em manifestações públicas, companheiros de corporação ressaltaram que o Cabo Mateus morreu no cumprimento do dever, atuando diretamente no enfrentamento à criminalidade e na proteção da sociedade. Esse trabalho foi realizado na manhã de hoje em uma praça central lá na cidade de Tianguá, onde o pessoal do CP Choque estiveram prestando essa homenagem ao Cabo Mateus, morto nesse confronto na tarde e noite de ontem na cidade de Tianguá. Mas olha, cumprimentar e mandar um abraço para o pessoal que escuta aqui a nossa programação aqui na nossa região. Abraço ao pessoal do distrito de Jaibaras, meu grande amigo Ripardo Trindade, gente boa. Ripardo, um abraço para você, valeu, obrigado aí pela audiência. E cumprimentar também nosso companheiro Paulo Aguiar, que também é do rádio e mora lá no distrito de Jaibaras. Valeu, pessoal, obrigado aí pela audiência, grande Tony. Olha, deixa eu aproveitar, abraçar o engenheiro, né? João Rafael Taumaturgo, engenheiro, está acompanhando a nossa programação em qualquer parte aí da cidade de Sobral. Nosso amigo, nosso parceiro, aquele forte abraço, hein? Sempre acompanhando aqui o Redação Plus. Muito bem, mas olha, só para a gente fechar ainda as informações em relação a esse caso na região do Tianguá, no dia de ontem, o governador do estado, o Elmano de Freitas, manifestou profundo pesar pela morte do cabo da Polícia Militar, o Mateus de Sá Correia, de 41 anos, ocorrido durante esse confronto lá na região de Tianguá. O policial que estava na corporação há 10 anos e foi atingido aí durante uma ação de combate ao crime e não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.
No confronto, 4 suspeitos morreram também. O cabo Mateus morreu no cumprimento do dever, atuando na defesa da população cearense. Em nota oficial, o governador destacou a coragem, a dedicação e o compromisso do militar com a segurança pública. Elmano de Freitas também expressou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de farda, além de prestar apoio a toda a tropa da Polícia Militar do Estado do Ceará nesse momento de profunda dor. As circunstâncias do confronto estão sendo apuradas pelas forças de segurança do Estado. E aí, por que a gente ressalta esses dados aqui, eu diria até essas palavras de conforto do governador do Estado do Ceará, lamentando aí a morte do policial, e aí a gente acompanhando algumas discussões da própria sociedade em relação a isso, né? E a gente sabe que o governo do Elmano de Freitas, o maior problema que ele está enfrentando, não que ele seja um mau governador, um mau administrador, mas o maior problema que o Elmano de Freitas enfrenta na sua administração é a questão do combate contra a violência. E após ele anunciar, se manifestar nas redes sociais, rapaz, o que deu pra gente acompanhar, principalmente gente começando de uma ponta a outra da Serra da Ibiapaba, aqui do sertão mais embaixo, aqui da região norte do estado do Ceará, criticando o próprio governador, que além de dar segurança para a população, tem que dar mais segurança também para aqueles que trabalham para dar segurança à população. Se dá mais segurança, dá mais preparo para o pessoal da Polícia Militar e também da Polícia Civil e, lógico, claro, o pessoal da Segurança do Estado. Mas tá aí o governador se manifestando. Outro ponto, né, Tony, que a gente acompanha do governador, que é de forma positiva, ele acompanha toda a movimentação da polícia no estado do Ceará. Se acontece uma chacina em algum canto, um crime mais grave como aconteceu ontem aqui na nossa região, ele sempre se manifesta, acompanha junto com a sua equipe, né? Também tem esse detalhe, mesmo com as dificuldades que o Ceará passa nessa questão da segurança pública, mas a gente acompanha, a gente vê no dia a dia as manifestações do próprio governador em relação a isso, né, Tony? Olha, o momento é de união, viu, Mário? Realmente a preocupação do governo, a preocupação das autoridades do nosso estado, querendo ou não, apesar de ter tombado este cabo ontem lá em Tianguá, cabo Mateus, né? Policial do Raio, gente, todas as autoridades que fazem a segurança, que estão na gestão do estado, eles também acabam de um certo modo sentindo e sofrendo junto com a família e junto com os amigos, não é? Porque é um dos componentes que faz a segurança do estado, não importa, não é? Se foi um cabo, se poderia ter sido, seja lá quem for, tá? Eu acho que poderia ter sido até o porteiro da delegacia, o porteiro da secretaria lá do gabinete do governador. Sente, sabe? Sente, e de um certo modo isto acaba servindo de reflexão também para eles que estão à frente, seja o governador, seja o Roberto Sá, que é o secretário de segurança, seja o próprio comandante da polícia, para rever, né, como é que precisam otimizar e, como bem disse o Mário, né, dar segurança para quem nos dá segurança, para quem sai de suas casas. A gente já frisou isso aqui antes. Policiais saem, gente, simplesmente, e vamos, sem exagero nenhum, eles não sabem se voltam, porque eles vão lidar com crime, com gente que está altamente municiado. No outro dia aqui eu até falava sobre isso. Imagina, o policial sai com 38 ou uma pistolazinha na cintura e vai enfrentar um cara com rifle, com a submetralhadora, com escopeta, um cara que tem granada. Essa conta tá batendo? Não bate. É o Estado, gente. O Estado tem que se municiar. E um passo, eu não digo muito embora tardio, mas está aí. Nós trouxemos aqui no início da semana, né, Mário? 30 viaturas, as 30 primeiras viaturas, elas chegaram às semi-blindadas, né? É interessante, com certeza. E para que é que serve? Alguém questionou, tanta coisa para poder se preocupar, o governo vai blindar a viatura, é para isso, gente. Os policiais, eles são homens como nós, com exceção, é bem verdade, eles têm ali a autoridade,
né, constituída para poder nos garantir a segurança no dia a dia. Então, como que alguém vai garantir a nossa segurança se ele mesmo não está munido o suficiente? Então, parabéns, e que venha outras viaturas semi-blindadas, não só para militar, mas para todo o contexto. Já também a própria guarda deve estar andando aí com viaturas semi-blindadas, precisam estar armadas, sim, porque pessoas de segurança que fazem a nossa segurança, seja municipal, estadual ou nacional, precisam estar armadas, sim. Afora estes, quem anda com armas, salvo aqueles que têm um porte, merece realmente os rigores da lei. Muito bem, tá aí as informações em relação a esses dados que foram apresentados já nessas últimas horas. Agora, Tony, deu pra gente observar já no dia de hoje, né? Só que nessa região nossa de Sobral, aqui na região da Serra, indo para a região de Massapê, aqui quem vai para a região de Groaíras, né? Cariré, também para o lado do Mucambo, o pessoal intensificou mais um trabalho por parte de todos os. Tem o pessoal, a polícia é dividida, tem o COTAR, o COTAN, o Raio, né? Tem esses grupos, né? E deu pra gente observar em vários setores, aqui no centro da cidade, né? Hoje, aqui a gente se aproximando da emissora, estacionar o Fusquinha da gente aqui, né? Foi, enquanto a gente estacionava, 2 grupos do pessoal do Raio passou de moto, né? Ali na Praça de Cuba, antiga Praça da Meruoca, o pessoal passou no meio mesmo ali, né? E deu pra gente observar assim, a presença, né, da polícia militar aqui na nossa região, né? Na estrada aqui da Serra, o pessoal do Raio, viaturas do Raio, aqui para a região do Massapê, o pessoal do Raio naquelas motos, pessoal do Raio nas viaturas, né? E o pessoal da segurança em termos geral fazendo esse trabalho aqui na nossa região norte do estado do Ceará. E o que a gente espera é que haja uma tranquilidade em termos geral junto com toda uma população que merece, né, Tony? Olha, é verdade, isso não só pelo fato de ter acontecido ontem, a gente espera que tenha continuidade, tá? Tenha continuidade, porque a gente já disse aqui e voltamos a repetir. Olha, nenhum elemento é doido o suficiente para cometer um assalto ou cometer um crime se ele está avistando ali numa praça ou numa rua uma viatura ou homens a pé, homens motorizados, homens que eu digo da força de segurança. Ele não é doido, porque ele sabe que se ele agir desta maneira contra a lei, ele vai pagar com a vida. Então o segredo é este, a solução é este, autoridades. Quem sou eu para estar ensinando Padre Nosso a vigário? Mas vocês querem acabar ou diminuir consideravelmente esta onda crescente de violência, de assalto, de roubo a moto, de assassinatos? Coloquem seus homens na rua, tirem eles do quartel, diminuam as folgas dele, remunerem, aumentem ou dobrem até o salário deles, mas coloquem eles na rua. Policiais na rua, violência zero. E digam se isso não é verdade daqui a 1 mês, 2, 3 meses. Mas olha, cumprimentar e mandar um abraço especial aí para o pessoal que tá no ar, Bruna? Continua. Eita, um negócio federal aí, viu? Pois é, olha, mandar um abraço especial aqui para o pessoal que escuta aqui a nossa programação lá no Grande Sinhaçaboia. Abraçar o nosso grande amigo Rosemir de Maria, ouvindo aqui a nossa programação, e também abraçar o pessoal ali no Distrito de Jordão, o pessoal ouvindo aqui o Redação Plus. Valeu, pessoal, obrigado aí pela audiência. Só lembrando, né, que deu uma queda assim de energia rapidinho, mas caiu e voltou, né? E balançou aqui. Energia é energia. E olha que não tá nem chovendo, né, exatamente, tá nem chovendo, mas fazer como a minha, dá um espanto na gente, né? Um susto, né, Bruno? Pois é, olha, abraçar o pessoal ali do Jordão, ouvindo aí a nossa programação lá do Sítio Contendas, cumprimentar o Valdeci,
também o meu grande Valmir, criatura, um abração para você, valeu, obrigado aí pela audiência, o Pedrinho, também cumprimentar o Alexandre e o Micharia, toda a família ouvindo aí a nossa programação lá no sítio Contendas, na região do Jordão Grande. Muito bem, mas olha, falando da política de Sobral e do estado do Ceará, a informação é que o ex-prefeito aqui do município de Sobral, o Ivo Gomes, continua por suas andanças em emissoras de rádio de Sobral para falar sobre a política aqui do município e também do estado do Ceará. A mais nova do ex-prefeito, no caso o Ivo Gomes, depois de declarar apoio à candidatura de Ciro Gomes ao governo do Ceará, caso se concretize, é que ele não apoia que o ex-prefeito de Fortaleza, o Roberto Cláudio, seja o vice do irmão na possível chapa majoritária. Ivo Gomes culpa Roberto Cláudio de ser o responsável pelo racha na família Ferreira Gomes nas eleições de 2022. Olha só, rapaz, isso aqui é interessante para você que é ouvinte da gente, é eleitor de Sobral e da região. Olha só, Ivo Gomes culpa Roberto Cláudio de ser o responsável pelo racha na família Ferreira Gomes nas eleições de 2022. Ele disse: eu atribuo ao Roberto Cláudio a origem de toda essa confusão que aconteceu na política do Ceará, envolvendo o Ciro Gomes, o Cid e a mim e outras pessoas. Atribuo a obsessão dele, no caso Roberto Cláudio, em ser governador do Ceará. Em outra fala, o alvo foi o ministro da Educação, o Camilo Santana, a quem Ivo chamou de um João Ninguém, que passou a ter relevância graças a Cid Gomes. Camilo Santana mudou ao longo do tempo e não consigo me enxergar, talvez esteja sendo pessimista, como aliado do Camilo. Camilo não é mais a mesma pessoa. Ele se esqueceu que era um João Ninguém e que Cid fez dele tudo. E hoje a preocupação maior do Camilo é destruir o Cid Gomes, disse aí o ex-prefeito de Sobral, Ivo, que é irmão do Cid. Duas coisas aqui, né, Tony, que dá pra gente observar assim em relação, primeiro, o Roberto Cláudio, né? A gente sabe que na época eu acompanhei de perto, eu diria até assim, uma ganância muito grande mesmo do Roberto Cláudio, porque queria ser o candidato ao governo do estado, aquela coisa, brigou com um bocado de gente, mas a gente que estava fora não sabia o porquê da briga entre o Ciro e o Cid. E até o Ivo disse também que ele também estava no meio, né? E quem provocou tudo isso foi o Roberto Cláudio, pela ganância de querer ser governador, né? Aquela questão, porque tinha alguns outros nomes também querendo participar, querendo ser o candidato. E aí a informação é que, devido à ganância do Roberto Cláudio e querer ser governador por cima de pau e pedra, houve essa discussão envolvendo aí os irmãos. E mais na frente, o Ivo mete a lenhada, sabe em quem? No ex-governador, o Camilo Santana, e chegou a chamar ele de Zé Ninguém. E graças ao que ele é hoje, o senador Cid Gomes. E a gente observa assim essas discussões, começou aqui em Sobral, né, da política de Sobral e também se espalhando em todo o estado do Ceará. Porque, por exemplo, esse que ele chamou, onde o Ivo chamou o Camilo de João Ninguém, foi ontem à noite, né? E durante quase toda essa semana teve muitas e muitas discussões da política aqui em Sobral. E a gente acompanhando toda a situação. E agora o fato aconteceu em Sobral e espalha em todo o estado do Ceará, tanto com o Roberto Cláudio, que segundo aí o Ivo, a briga envolvendo os irmãos, o culpado é o Roberto Cláudio, e chegou a chamar o Camilo de João Ninguém. Qual avaliação que se faz, Tony, em relação a isso, hein?
Rapaz, é muito bom. Rapaz, a gente se diverte, né? Quem gosta de cinema, de comédia, não vai gastar um centavo indo pro cinema, né? Apesar de que eu recomendo, tem muito filme bom, né, Bruna, por aí? Ó, procure aí, aproveita o final de semana, vão lá curtir aí os lançamentos. Mas uma comédia à parte, é esse período, gente, de campanha política que antecede. É muito bom, rapaz. A gente se diverte, sabe? Para não dizer outra coisa, a gente chora, a gente lamenta, porque é uma lavagem de roupa suja desnecessária, é uma grosseria desnecessária, de todos os lados. Aqui, vamos ser sinceros, de todos os lados. Ó, volto a dizer, hein? Nós é que somos os patrões, hein? Prestemos atenção. A Justiça Eleitoral, vez ou outra, lança aquela campanha para nos motivar a não faltar no dia da eleição e ir lá na urna. Nós somos os patrões. E quem são os empregados? Eles. Tá? Então vamos aí prestar atenção. O que é que os nossos empregados andam fazendo, andam aprontando? Será que um ou outro aí que está no poder? Será que um ou outro aí que está querendo entrar, assumir o poder, merece uma cartazinha de advertência, será? Vamos refletir juntos? Tá certo? Esta é a sua função. Este é seu papel, patrão, para não deixar a sua empresa ir pro buraco, para não deixar a sua empresa, né, falir. Então vamos cuidar da nossa empresa, já que nós somos os patrões, eles são os nossos funcionários. Então vamos dar um puxãozinho de orelha, vamos ver o que é que eles andam aprontando. Será que tudo que eles falam realmente merece crédito, hein? Vamos refletir juntos? É bem verdade que o Roberto Cláudio foi famigerado, né? E o próprio Ivo falou. Mas vamos analisar. Será que realmente a culpa 100% foi do Roberto Cláudio? Quem foi que deu a força? Quem foi que empurrou e bateu o pé no chão, bateu o martelo e disse: o candidato a governador é o Roberto Cláudio, nada de Isolda? Quem foi, hein? Eu não fui. Agora, dizer que o motivo da contenda foi do Roberto Cláudio, paciência, foi o Ciro. Será que eu estou falando besteira? Será que eu vou ser processado em falar isso? Não, porque todo mundo viu. Surrupiaram o direito da Isolda de se lançar candidata e colocaram quem? É só voltar no tempo, gente. Eu não estou aqui inventando história, não. Agora dizer que a culpa toda foi do Roberto Cláudio, paciência, né, meus amigos? Denegrir a imagem. Eu aprendi uma coisa com um grande bacharel da educação. Olha, fale, leve a notícia e a informação, mas nunca entre no pessoal de ninguém. O pessoal é tão somente de interesse da própria pessoa, então não entre no pessoal de ninguém. Então, quando a gente fala aqui, a gente analisa o que é público. E o que era público? Tiraram o direito da Isolda e botaram o Roberto Cláudio e levaram o Peia. Aí agora vem dizer que a culpa é do Roberto Cláudio? Paciência. E outra coisa, né? Até que o Mário não trouxe aqui, a gente aproveita e reforça. Essa semana o ex-gestor, ele realmente tirou para vir a Sobral e chafurdar, no bom sentido ou no mau sentido, como queiram, não me importo, né? Chafurdar a política do estado e local. Incendiou o formigueiro, assanhou o formigueiro, né? Foram falas e outras falas, e teve uma fala até do nosso companheiro aí, o nosso colega, o Jonas, o nome dele é difícil, Mário, é Jonas Deisson, né? Jonas alguma coisa aí, Jonas Deisson, lá do Sobralense. Quando ele saía da co-irmã, da entrevista, o Jonas indagou ao ex-gestor sobre a taxa do lixo. Ele se desvencilhou, ele não respondeu, dizendo que o mandato dele já tinha passado, era página virada, que as pessoas tinham que se preocupar e se importar era com a gestão atual, se estava prestando ou não, se estava boa ou não. Até o próprio repórter perguntou, né? A gestão atual é boa? Aí ele rindo disse: não sei, você que está aqui direto, tá boa, né? Mas ele não respondeu sobre a taxa do lixo. Mas num outro colega, num podcast, né? Eu não sei precisar se foi o companheiro Ulisses que fez essa pergunta. Ele respondeu e foi bem enfático, né? Com relação à taxa do lixo. Um dia vai voltar, porque ele disse que é uma lei federal,
que não pode suprimir recursos federais. Agora eu pergunto para os senhores aí que estão de plantão. Vocês deixaram, digo vocês deixaram porque nós moramos aqui, mas nós tomamos conhecimento de que alguma verba federal, ela deixou de vir para o município de Sobral? Esclareço aí, porque eu não sou tão especialista no assunto. Neste assunto eu sou ignorante mesmo, eu assumo. Deixou de vir algum recurso federal para o município de Sobral porque a taxa do lixo deixou de ser cobrada? Aqueles 52 milhões que o ministro da Saúde, o Padilha, trouxe juntamente com o governo do estado em parceria com o município, aquele recurso vem de onde? Me digam aí os senhores, por favor, me esclareçam. Não é recurso federal, não? E o prefeito Oscar não extinguiu a taxa do lixo? E por ter extinguido a taxa do lixo, esse recurso não era para ter vindo, não. Não era, não? Paciência, gente, fazer a gente de besta, dizer em entrevista num programa de rádio que aquelas pessoas que estavam reclamando, se lamentando porque não tinham condições de pagar uma conta absurda de 800 mil reais, aí a pessoa ir no ar e dizer que você, amigo ouvinte, que estava ali reclamando, chorando, lamentando, pedindo uma solução, dizer que você estava dando chilique. E aí? Pois saiba que você, segundo ele, estava dando chilique, esse chilique pode voltar amanhã ou depois, caso ele volte a assumir a prefeitura ou alguém da turma dele. Ele deixou claro no podcast que uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai ter que cobrar a taxa do lixo de novo em Sobral. E aí? Vamos refletir junto? Gol de quem nessa hora? Lembrando que nós somos os patrões, eu vou sempre dizer isso aqui, até o dia da eleição, hein? Nós somos os patrões e eles é que são os empregados. Então vamos botar ordem na empresa. Empregado que não está prestando um serviço de qualidade, é advertência, é rua. E de que forma nós vamos dar esta advertência e esta rua para esses empregados que não estão produzindo? É no dia da eleição. Então preste atenção, não vão se vender por R$100, não. Não vão deixar se levar por essas conversazinhas, né, de bastidores, essas conversinhas bonitas, tá certo? Tem gente fazendo coisa errada? O Ministério Público tá aí, a Justiça tá aí. Eu não lembro qual foi a cidade, Mário, do Maranhão, eu até tinha separado aqui uma matéria, uma juíza realmente foi corajosa, ela botou na cadeia o prefeito, o vice, marido, os cônjuges do marido, do prefeito e do vice, os vereadores. Rapaz, foi uma turma grande que foi parar atrás das grades porque desviaram aí recursos públicos. Então, meu amigo, a justiça está aí. Se tem alguém fazendo coisa errada, se alguém fez alguma coisa errada, vai pagar mais cedo ou mais tarde, tá certo? Esta que é a grande realidade. Muito bem, mas olha, saindo desse assunto, mas também com a questão da política em Sobral, essa semana a gente falava da presidente do Partido dos Trabalhadores em Sobral, no caso a Cristiane Coelho, e isso se deu devido às lenhadas aí do ex-prefeito em relação ao pessoal do PT, e aí o PT de Sobral soltou uma nota para a imprensa esclarecendo a situação, porque o Ivo rompeu, né, com o pessoal do PT a nível de estado, e aqui em Sobral, como fica a situação? Já que a gente sabe que todo aquilo que já foi discutido dentro da ex-administração tinha participação do pessoal do PT, né? Desde a época do Edilson Aragão, olha, muito tempo. E a informação do dia de ontem à noite diz o seguinte: a Cristiane Coelho, ex-vice-prefeita de Sobral, marcou presença no evento que aconteceu no Arco de Nossa Senhora de Fátima, no centro da cidade, e falou sobre seu afastamento do Partido dos Trabalhadores aqui em Sobral. Ela também informou que foi convidada pelo prefeito de Fortaleza, o Evandro Leitão, para integrar o conselho diretor, né, de um espaço da capital, o que deve resultar em seu afastamento temporário da presidência municipal do partido. Com a licença de Cristiane Coelho, o vice-presidente da sigla aqui em Sobral, o Emerson Cristiano,
assumiu a presidência do partido no município de Sobral. E aí a gente aguarda, né, Tony, o que é que o Emerson vai dizer para a população sobralense, a posição do partido aqui em Sobral em relação a essas discussões já essa semana na Princesa do Norte. Eu até tentei, liguei para ele, mandei mensagem, mas não sei se mudou de telefone. E o Emerson aqui andou muito tempo com o presidente do Partido dos Trabalhadores do Estado, Coninha ou Croinha, um nome assim, né? E, inclusive, eu tive participando de uma reunião lá em Alcântara há 2 anos atrás, e o Emerson estava lá com ele, né? Lá em Meruoca o Emerson estava com ele, e eu nem sabia que o Emerson estava como presidente, ou seja, como vice-presidente aqui em Sobral. O Emerson foi candidato a vereador, né? E pessoalmente a gente conhece assim um cara desportista, gosta muito da prática do esporte, a gente tem essa ligação, né? Gente boa, ele, né? O Emerson, a figura Emerson, né? Mas na questão da política eu não tinha acompanhado muito assim o Emerson, mas agora assumindo aí o PT, a gente aguarda aí uma nota com exclusividade do partido de Sobral em relação a todas essas discussões que começaram na última segunda-feira, né, Tony? Pois é, diante desta fala, um tanto quanto acalorada do ex-gestor, e de um certo modo, vamos ser sinceros aqui, não é? A gente fala o que de fato acontece, a gente não toma partido por A nem por B, não. Mas se colocando na pele do ex-gestor, vamos ser sinceros, ele está certo, não é? O gestor, ex-gestor, aliás, ele tinha uma briga aí secular, né, exagerando, com determinado grupo político, com determinada sigla política. E aí, de repente, quem ele apoiava durante um bom tempo, ele já vê uma conversa ali nos bastidores, uma conversa amistosa. Ou seja, não tem aquele ditado, né? O teu inimigo, né, passa a ser meu inimigo também. Se você é meu amigo, seu inimigo é meu inimigo. Então, resumindo, ele não se sentiu à vontade, vendo que durante muito tempo prestou um apoio à sigla e ao gestor estadual. E aí, de repente, vê uma conversa sendo alinhada nos bastidores. Agora, importante lembrar que esta conversa nos bastidores, e quem está dizendo isso não é o Tony, todo mundo já tomou conhecimento, o próprio governador Eumano, em uma entrevista, ele falou que procurou o grupo, né, político em Sobral, depois de orientado do Cid, porque o Cid é uma grande liderança. Então, o Cid foi que desenhou, orientou. Então o Eumano reconheceu a liderança existente no CID. Por isso que ele, antes de procurar o grupo em Sobral, procurou o CID. Então, essa confusão, gente, dá um nó na cabeça da pessoa, não é? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. E aí o povo fica se degladiando. E onde ficam os interesses da população, os meus interesses, os seus interesses, de forma coletiva. Eles ajustando estratégia, né? Ajustando ali parcerias, eles estão bem demais, estão ganhando seus salários. E o pior é que tem gente que não recebe um centavo, aí fica tomando partido, tomando dores. Pergunta-se nessa hora aí, esses deputados aí, esses candidatos pretensos, esses governadores e prefeitos, se não já fizeram aí seus lanches riquíssimos, café, banquetes, se não estão nesse momento nas suas reuniões com uma mesa farta de ponta a ponta. Pergunta se eles estão preocupados, se tem alguém ali que até a hora dessa, que horas são agora, Mário? Esse exato momento, 13h28, confirma? Tem gente que não se alimentou ainda, rapaz. Tem gente que não tomou a primeira refeição do dia, o café. E cadê que eles estão preocupados? E aí um bando de besta, entre aspas, repito, um bando de besta,
fica se degladiando por partido A, partido B, né? Adorando esses políticos que estão pouco se lixando para a grande população, entendeu? Volto a dizer, enquanto existir uma pessoa na face da terra, e eu estou em Sobral, enquanto existir uma pessoa em Sobral ou no meu estado, no meu país, que até a hora dessa não tomou uma gota de café, um bico de pão sequer teve para oferecer para o seu filho, eu quero é que esses políticos se explodam, porque eles só pensam neles. No dia que não tiver mais nenhum cidadão, nenhum irmão ou irmã minha passando fome ou necessidade, aí sim a gente volta a conversar com essa turma que hoje adoram ser idolatrados. Esta é que é a grande realidade. Muito bem, mas olha, mandar um abraço pessoal aqui para o pessoal ouvindo aqui a nossa programação, o pessoal das Topics ali para a região de Forquilha. O doutor Mário acompanhando aqui a nossa programação, mandando um abraço aí para o Cleilson Torres, escutando também aqui a Plus FM. Valeu, pessoal, obrigado aí pela audiência. Olha, o pessoal das Topics aqui na nossa região, a gente cumprimenta a todos vocês. Abraçar o pessoal das Topics lá do nosso Alcântaras, meu grande amigo Pandora, rapaz, é gente boa. Junto com o Mike e toda a sua equipe, ouvindo aí a nossa programação. Rapaz, hoje eu vi também o Mica, né? Lá do nosso distrito de Santa Rosa, da região do Alcântaras, também presta serviço aqui na nossa região. Mica, um abração para você, valeu, obrigado aí pela audiência, escutando aqui o Redação Plus. Mas olha, mais uma vez, abraçar o pessoal ouvindo aqui o Redação Plus aqui no centro da cidade, abraçar o meu grande amigo Ismael, ouvindo aqui a nossa programação, aqui bem próximo à Praça de Cuba. Cumprimentar também o Sarney aqui no Mercado Central, o Estênio e também o Chaguinha, ouvindo aqui a nossa programação. Além do Anderson e o Toninho, conhecido como Toninho Mentiroso, rapaz, mas é gente boa, faz parte do futebol amador aqui de Sobral, da região. Pessoal já, os veteranos, pessoal já da barriga grande, né, Toninho? Aí para baixar o busto tem que correr muito. E também cumprimentar meu grande amigo Jorge Leite, rapaz, um abraço, valeu, pessoal, obrigado aí pela audiência. Mas eu tava andando hoje aqui no centro da cidade, e a gente já tem abordado isso, inclusive foi ontem que a gente falava, antes de ontem, a gente falava da temperatura, né, aqui da nossa região. A gente fala, cadê o inverno, rapaz, que hoje já são 9, né, Tony? 9, né? E nada de chuva. E eu acho, pelo que a gente vê, é zero pra lá, zero pra cá, expectativa de chuva agora aqui na nossa região. E meu irmãozinho, a quintura é grande. Parece que tá mais quente do que no mês de novembro. Rapaz, a gente andando aqui, falta, no linguajar bem popular, falta sapecar a gente já é meio pretinho, né, Bruno? Aqui a gente tá ficando bem escurinho mesmo, rapaz, mas é quente demais, né? A nossa cidade de Sobral, imagina o pessoal que trabalha aí na construção civil, pessoal que trabalha na agricultura, na pecuária, o pessoal tem que se proteger também, porque o negócio é federal. Olha, aproveitar e agradecer a sintonia, né, dos amigos que estão sempre conosco, sexta-feira aí chegando, desejando a todos um feliz final de semana, tá certo, gente? Vamos tomar bastante cuidado, né? Vamos nos hidratar, porque realmente, como o Mário disse, tá quente, viu? Tá muito quente. E aproveitar e economizar água, né, gente? Desde já. Porque não vamos confiar aí nas previsões meteorológicas, porque antes era dito o que, Mário? Que nós teríamos um ótimo, acima da média, o inverno. E a previsão agora que já é janeiro e fevereiro vai ficar abaixo da média. Então, muito cuidado, vamos tomar cuidado ao máximo, economizando água, tá certo? Porque água é um líquido precioso. Abraçar o nosso querido Carlos Melquiades, lá em Vajota, o Rogerinho, lá em Miraíma tem a dona Elizabeth, seu neto Benjamin, também sempre acompanhando aqui a nossa programação, e já eu mando um alô para toda essa gente boa aí, que está na nossa sintonia. Muito bem, mas olha, uma informação boa aqui da região do Padre Palhano em Sobral, a informação é que após solicitação de moradores, uma ação de limpeza geral foi iniciada na rua Renato Parente, na região do Padre Palhano, aqui na cidade de Sobral. O secretário da Secretaria de Serviços Públicos, o Sidclei
Tavares esteve no local para verificar também a situação de perto. E de acordo com a gestão municipal, a secretaria foi acionada e as equipes já estão atuando nessa questão da limpeza da área. A ação faz parte das atividades de manutenção urbana realizadas no município. A Prefeitura de Sobral informa também que seguirá atendendo às demandas da população com ações voltadas à conservação dos espaços públicos e à limpeza dos bairros da cidade, no que se refere a essa questão do início das chuvas, e isso é de fundamental importância, porque a gente sabe que quando começa a chover, entope tudo, e aí aquela questão se não tiver aquela limpeza geral aí por parte da Prefeitura, do órgão competente, só quem sofre diante de tudo isso é aquela população mais carente, que fica lá na periferia, lá na ponta da rua, mas é ser humano também, né? E precisa viver bem, né? E quando se tem esses trabalhos, o pessoal limpa aquela, eu não sei nem, não sei o que de lobo, né, Tony? Boca de lobo lá, e abre o espaço, né? Principalmente nesse período que nós estamos aguardando, nós estamos esperando as chuvas, né? Eu lembro, Tony, que teve um ano aí, rapaz, acho que foi no ano passado, que começou a chover no comecinho mesmo de janeiro, muita chuva. No ano passado, dessa época, era água demais aqui na nossa região, e eu lembro ali próximo à igreja que é do Padre Sadoc, rapaz, a igreja da Ressurreição, né? Rapaz, ficou ali tudo alagado, entrando água em várias residências, e aí se não tiver essas limpezas, também no Padre Palhano, ali naquela baixada, próximo àquela escola que dá acesso ali à entrada do Padre Palhano, alagou tudo, e se não tiver essas limpezas, acontece do mesmo jeito, né, Tony? E aí é importante esse momento das secretarias responsáveis, da Prefeitura estar acompanhando essas ações para evitar esses problemas junto com esses moradores. Apesar da gente saber que nós estamos numa quintura quase insuportável, mas nós estamos esperando a questão da nossa quadra chuvosa. A qualquer momento pode cair água, né, Tony? Olha, é verdade, muito bom você ter tocado nesse assunto, né, trazendo a matéria, porque a gente tem que cobrar, sim, vamos cobrar das autoridades, das secretarias responsáveis, mas eu não posso esquecer também, Mário e ouvintes, do meu papel enquanto cidadão. Eu moro no bairro A, no bairro B, bairro C, eu tenho que contribuir com a limpeza do meu bairro, da minha rua. Tem moradores por aí, gente, que a gente passa, às vezes a gente circula, a gente vê, rapaz, em época de inverno, parece que não mora ninguém na casa. O mato tomando conta da calçada, imagina o quintal, porque aí vem outra questão, quando começar a chover, vasilha, copo descartável, tampinha de refrigerante, casca de ovo, se chove e acumula água ali, você sabe que você vai ter um visitante, né? Você vai ter ali um importuno, né? Você vai ter ali um forasteiro na sua casa que vai se instalar e vai lhe tirar até a vida se você não for zeloso. Então, aproveita agora que não caiu ainda nenhuma chuva, né? Vai lá no quintal agora, pega ali aquele matozinho que está nascendo, verifica as tampas, as vasilhas que de repente pode acumular água na hora que a chuva cair, tá? Dá uma limpezazinha, gente, é tão bom quando a gente entra numa rua, num bairro, e a gente observa que não tem uma garrafa ali solta na rua, não tem um papel, não tem nada de sujeira. Rapaz, é muito bom. Agora, como é que eu vou, com que moral que eu vou chegar lá na porta do secretário, do prefeito, exigir que ele limpe a minha rua e o meu bairro, se eu não dou exemplo? Então, vamos pegar carona aí no que o Mário já falou e vamos também assumir o nosso papel, gente. Vamos assumir o nosso papel. Vamos cobrar, sim, das autoridades? Vamos. Todos os bairros, a sede, os distritos também merecem, né, aquele mutirão de limpeza, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que responder por aquele metro quadrado que eu chamo de minha calçada e em frente à minha casa. E aí vai juntando, vai somando forças. Faça um mutirão ali, tá? Eu lembro da época só para passar para você, Mário, eu lembro da época de uma capela que foi construída. Rapaz, é tão bonito, né, Mário? A época que as capelas são construídas em forma de mutirão, né? Aqueles profissionais fazem ali um dia de serviço para a igreja.
E aí tem aquelas senhoras que fazem aquele panelão de comida, aquela comida legal. Rapaz, é tão bonito, a união faz a força. Então, que tal a gente também, não precisa fazer um mutirão aí de comida não, tá? Mas se fizer e quiser me convidar, eu até aceito. Eu pego também no cabo da enxada e na vassoura e vou ajudar você a limpar a sua rua. Que tal? É necessário, gente, a gente fazer a nossa parte, para depois a gente cobrar aqui. Tony, reclame aí do prefeito, reclame do secretário, que a rua tal tá suja. Aí eu vou reclamar. Agora, dê o seu exemplo também, contribua com a limpeza do seu bairro, da sua rua e do seu município. Muito bem, olha, aproveitar e mandar um abraço aqui para o Renato Brito, lá na cidade de Groaíras, acompanhando aqui o Redação Plus. E lá na cidade de Forquilha, nosso grande amigo Brito, que é mototaxista e circulando na cidade com um rádiozinho acompanhando a Plus FM. Grande Brito, criatura, um abração para você, valeu, obrigado aí pela audiência na cidade de Forquilha e também o Renato lá na cidade de Groaíras. Olha, uma informação boa, rapaz, aqui para a nossa região, é que os municípios de Alcântaras e Meruoca sediarão aí entre os dias 19 e 25 de janeiro as Santas Missões Capuchinhas, um grande momento de evangelização e renovação da fé para as comunidades aqui da região da Serra. O evento é realizado pelos franciscanos capuchinhos do estado do Ceará e nesse momento os daqui de Sobral, do Santuário São Francisco e também do estado do Piauí. E propõe uma vivência intensa de espiritualidade, comunhão e esperança. Com o tema, os municípios de Alcântaras e Meruoca em missão proclamam aí a questão do evangelho com alegria e esperança. E o lema é: faça-se em mim segundo a tua vontade. As missões convidam os fiéis a um profundo encontro com a fé cristã. A programação inclui celebrações eucarísticas, visitas missionárias, momentos de oração, formação, escuta e convivência fraterna, envolvendo comunidades urbanas e rurais. Durante toda a semana, frades missionários percorrerão várias localidades, levando a palavra de Deus e fortalecendo a vivência comunitária. As Santas Missões Capuchinhas também têm como propósito despertar nos fiéis o compromisso com a igreja e em saída inspirada pelo evangelho e pelo testemunho de Maria, modelo de obediência e disponibilidade à vontade de Deus. Tá aí um momento, rapaz, é impressionante assim, como eu já tenho falado diversas vezes aqui no programa e volto a falar, é impressionante como a humanidade, nós estamos precisando desses momentos. O que significa isso aqui? Nada mais, nada menos do que a questão da alimentação espiritual. O ser humano hoje tem que se voltar mais um pouquinho para a fé. Se não acredita na igreja católica, acredita na outra igreja, acredita num pé de pau, numa estaca, numa coluna, mas você tem que voltar para si mesmo. Porque o ser humano não é um bicho. Tem muitas das vezes que o ser humano age pior do que um bicho. Mas o ser humano não é um bicho. E está aqui um momento legal, beleza, para você participar, criar a questão da alimentação espiritual, né? Não só esses eventos que estarão acontecendo aqui, vizinho, Sobral, como se fossem bairros de Sobral, Alcântaras e Meruoca. Aqui, 10 minutos você chega ali na Meruoca. Né? E participa desses eventos aqui no São Francisco, né, Tony? São Francisco é bem próximo mesmo aqui, Sobral, o distrito de São Francisco da Meruoca. Vai ter esses momentos na Palestina, na Floresta, aqui bem próximo da gente. Se você não quer ir lá, tem Sobral aqui, o santuário aqui bem vizinho a gente, né? Ou seja, tem oportunidade de você ter a questão da alimentação espiritual. Se você participar disso, uma sociedade inteira, eu tenho certeza absoluta de que o que aconteceu ontem, numa cidade aqui bem próxima da gente, lá em Tianguá, não iria acontecer. Se você tem a questão da alimentação espiritual, você se volta para si mesmo, para que a gente possa ter mais tranquilidade, ter mais paz. E tá aí a população tendo essa oportunidade de participar.
E se você não quiser ir lá, tem aqui Sobral vários espaços que você também pode participar. Não só Sobral, mas eu acredito que em todas as cidades aqui da nossa região, do estado do Ceará, eu diria até, tem essas oportunidades para você alimentar a questão espiritual. E está aqui uma boa oportunidade aqui na região da Serra, né, Tony? Olha, é muito bom esse período, sabe? A gente se sente tão bem, sabe? Como cristão que sou, católico que sou. Eu lembro quando adolescente, eu acompanhei as missões. Rapaz, era muito bom. A gente acordava de madrugada, né? No primeiro, segundo dia, aquela preguiça, mas no terceiro dia eu era o primeiro a acordar. Já acordava todo mundo em casa e ia. A gente caminhava pelas ruas, a gente era tocado. Milagres aconteceram, sabe? Quem ainda duvida que em pleno século XXI não tem milagre, acontece. Milagre acontece todo dia, né? Nós é que somos vendados, tem um cisco no nosso olho que não faz a gente enxergar esses milagres. Mas esse tempo de missão é muito bom. E assim, independente do seu credo, da sua religião, quem dera que também você aí de outras religiões, de outros credos, praticasse também esses encontros, esses momentos, não é? Porque no momento que você está ali em contato com Deus, você não está pensando em tirar a vida de ninguém, você não está pensando em agredir ninguém, roubar ninguém, você não está pensando em agredir a sua companheira, não é verdade? Então, é falta de Deus, é essa onda crescente de violência. Se Deus estivesse mais presente nas pessoas, e Deus está, as pessoas é que não estão abertas para Deus, né? Então tá aí, aproveite vocês de Alcântaras e Meruoca e onde quer mais que tenha esse período de missões, aproveitem esse momento para se reencontrar com Deus. É muito bom, é muito gratificante. Deixa eu abraçar rapidinho aqui o Adeodato lá em Itapipoca, o Jorge, né, que é amigo da Conceição Fernandes lá na Coab 2, meu amigo, rapaz, Gil Nogueira, grande eletricista, renomadíssimo, né, é da Escola do Foguinho, né, Gil? Eita, rapaz, grande Gil Nogueira. Eudes de Senador Sá, grande Eudes, é motorista aí de aplicativo, grande abraço também acompanhando a nossa programação. Grande Evaldo, e melhoras, meu amigo, para você, viu? Grande Evaldo e seu Antônio lá em Taperoaba, Grande Mário. Muito bem, Tony, pois um abraço e até segunda-feira. Até segunda-feira, se Deus quiser, nós vamos estar aqui juntinhos, trazendo as informações atualizadas aí do que vai acontecer no final de semana. Rapidinho, deixa eu só mandar mais um abraço aqui, ô Mário, rapidinho. Deixa eu correr aqui e agradecer, porque a razão da gente estar por aqui é exatamente os nossos ouvintes, né? Em Sobral e toda a região. O Expedito Fernandes e sua irmã Isaura Fernandes, no Alto do Cristo. Grande Jade Coelho, um abraço, meu irmão. Vou logo visitá-lo. Doutor Aristides, médico psicólogo. Bano Madeira, alô Bano. O Oliveira, no Alto da Brasília. Também tem o Demontier e o Dinei aqui em Sobral. O casal Glerton e Gracínia. Aliás, perdão, Gracivânia. Olha aí, Glerton, eu te dando uma nova esposa. Dá certo não, né? O casal Glerton e Gracivânia, o Carlos Oliveira no Ciência Boia, o casal Senhor Costa e Dona Maria, o Jacó, enfim, quem mais? Professor Felizardo lá na UFC, a Filomena Messejano, o Coronel Levi, né? Abraçar a Conceição Fernandes e o seu filho lá em Macaé, o Fábio Fernandes. Eita, estourou, foi o tempo, né, Mário? Mas sintam-se todos abraçados, a gente agradece. E não esqueçam, hein? Faça um programa conosco. Segunda-feira eu quero mais a sua participação pelo 3611-1616. Este é o WhatsApp da Voz FM. Interaja conosco. Da Plus FM. Perdão, eu falei o quê? Voz FM. Perdão, gente, é porque eu trabalhei durante 2 anos lá na Voz e o subconsciente atingiu. Me perdoe, tá? Ei, Donizete, não vai me demitir por isso não, tá certo? É Plus FM, Redação Plus, tá certo? Segunda-feira estaremos de volta a partir de 12h30, mas ainda hoje tem. Tô de olho, né, Mário? Muito bem, um abraço, Tony, participando conosco aqui na nossa programação. Abraçar também o J. Edson, professor J. Edson, lá na região da Floresta, na Meruoca, e o seu Edilson, na entrada do Alcântaras, indo para a Meruoca, também são ouvintes aqui da nossa programação. Olha, vamos falar de futebol. Rapaz, eu tava acompanhando aí esse início de campeonato cearense, e não é que o time que aquele rapaz aqui da Uró, que é treinador, que jogou no Guarani, o Júnior Cearense, tá no Maracanã, já levou 2 lenhadas, perdeu já 2 vezes o Maracanã, e é um campeonato tão curto que o cara na 3ª rodada, se perder, já vai brigar para não cair para a 2ª divisão. Mas é o nosso Baiãozinho de 2, e o Vitor Nogueira chega aqui no programa e traz as informações do futebol. Acompanhe.
Esporte 7. Boa tarde. Fim da primeira rodada do Campeonato Cearense de 2026. No estádio Morenão, em Iguatu, o time da casa venceu o Maranguape pelo placar de 2-0. Os gols foram marcados pelo volante Victor Salvador e pelo atacante Tiaguinho. Após a partida, o volante iguatuense comemorou o gol marcado e também a conquista dos 3 pontos. Primeiramente, agradecer a Deus pelo gol, pela estreia, pela vitória, e é fruto de muito trabalho. A gente vem se dedicando o máximo aqui no trabalho, e quando a gente trabalha com honestidade, as coisas acontecem positivamente. Agradecer a Deus pelo gol e pela vitória. E nesse final de semana vamos ter a segunda rodada do Campeonato Cearense com as estreias de Ceará e Fortaleza. No sábado, o Ceará estreia diante do Floresta no estádio Domingão, em Horizonte, às 4:30 da tarde. Ainda no sábado, o Quixadá recebe o Maracanã no estádio Abilhão, às 7 horas da noite. No domingo, vamos ter o clássico das cores entre Ferroviário e Fortaleza. Esse jogo acontece no estádio Presidente Vargas às 6 horas da noite. E ainda no domingo, o Maranguape recebe o Tirol no estádio Moraizão às 4 horas da tarde. Então é isso, na segunda-feira a gente tá de volta com mais informações do futebol. Victor Nogueira para o Redação Plus. Você ouviu o Esporte 7. Muito bem, tá aí o Vitor Nogueira trazendo aí as suas informações em relação aos clubes do futebol cearense nessa semana de início de competição, final de semana chegando, e tem mais futebol da Federação Cearense de Futebol. E eu disse na segunda-feira ou foi terça, por que a federação, não coloca, por exemplo, quarta-feira, os jogos da rodada. Vai ter jogo do Quixadá, no Iguatu, em Fortaleza, no Maranguape, em Horizonte, né? Mas não, jogo dia de segunda-feira, dia de terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, é um calendário que eu fico pensando assim, são tão inteligentes, né? A vida toda dentro do futebol, né? Porque se você chegar na Federação Cearense de Futebol, é na época que o senhor Luiz Torquato era presidente do Guarani, Luiz Torquato, na época que o Cesar Apoliano, que já faleceu há vários anos, era presidente do Guarani, já tinha esse pessoal que ainda repete a mesma coisa, no lugar de melhorar, parece que não, é uma situação assim, vai ver, Tony, nessa segunda divisão que vai começar em março, vai ter jogo de terça-feira, 3 horas da tarde, né? É um calendário assim, horrível, tanto para os jogadores, os atletas, como também para a própria crônica esportiva, que vai transmitir, fazer alguma coisa. Imagina o cara transmitir um jogo 3 horas da tarde no estádio do Junto, é bem friinho, né? E o jogo é 3 horas. E o cara, para transmitir, tem que chegar lá no mínimo 2 horas para montar, puxar fio, ajeitar a mesa de som, aquela coisa toda, né? E o pessoal muitas das vezes acha que isso porque a TV vai transmitir isso e coloca aí de garganta abaixo e vai embora. Muito bem, um abraço a todos. A gente volta na segunda-feira a partir das 12h30, trazendo as principais informações para você de Sobral e da região. Um abraço e até segunda, se Deus quiser.